Bom, boa tarde. Vamos tentar fazer mais um conteúdo para o nosso curso, né, de Literatura e Modernidade. Eu sei que muitos de vocês com turmas menores estão fazendo as aulas por Zoom com os professores ou usando outras ferramentas como Google Sala de Aula. E eu, como já falei para vocês, né, no primeiro vídeo que eu mandei, que eu vou botar no YouTube como esse, que eu botei no YouTube como esse que eu vou botar, tenho muita dificuldade de fazer uma aula de Zoom com a turma da gente, que é uma turma de quase 30 pessoas, não pela quantidade, porque dá para usar, mas porque eu sei que muitos alunos não estão conseguindo acessar a internet de forma constante e sei também de rotinas difíceis da gente ficar marcando aula segunda e quarta de 11 a 1 como se fosse normal, porque a situação não é normal, né? Então vamos hoje aqui fazer mais um vídeo sobre o texto que eu passei para vocês na semana passada. A gente discutiu, né, nos primeiros vídeos a, a pesquisa e a escrita do Walter Benjamin em relação à obra do Baudelaire, a discussão de Paris e a modernidade. Passei o texto do Baudelaire, né, o artista na vida moderna, o pintor na vida moderna, dependendo da tradução, mas é o pintor na vida moderna, e que tinha relação com tudo que eu falei da semana passada. Era mais para a gente só desenrolar mais um pouco na leitura, né, essa percepção do Baudelaire, né, da modernidade enquanto essa produção de agoras constantes que articulam tradição e novidade, né, que articulam o antigo e o novo e produzem uma nova sensibilidade, digamos assim, em relação ao tempo, em relação ao espaço, em relação principalmente à cidade moderna, com o modelo parisiense, né, que a gente falou nos últimos vídeos, que tem toda uma situação relacionada, né, aos espaços de circulação, aqueles que podem e não podem circular, né, um pensamento de comunidade, né, de uma Paris que durante boa parte do século XIX ficou em uma série de revoluções políticas, ora entrando sistemas republicanos, ora entrando, né, a volta de sistemas monárquicos. Tiveram uma revolução em 1830, que foi dominada por uma monarquia constitucional do Carlos X, depois tiveram novas revoluções em 1848, que foi a Segunda República, né, e depois eles tiveram o retorno de uma monarquia com Napoleão III e o comando, digamos assim, né, que ficou durante boa parte do século XIX da política francesa nas mãos de uma certa perspectiva de burguesia financeira, banqueiros, etc. E essa era Paris que o Baudelaire frequentava, circulava, vivia e que Benjamin estudou. E aí eu apresentei para vocês um outro texto que é um conto do Gustave Flaubert, né, um escritor também contemporâneo do Baudelaire e dessa Paris que a gente está falando, que ficou muito famoso pelo seu romance Madame Bovary e que também ficou muito famoso entrando nos livros escolares como um dos primeiros representantes da chamada escola realista francesa, do realismo, né, literário, etc. E a gente geralmente aprende, né, que o realismo é aquele tipo de literatura que descreve tudo em minúcias, que enche o texto de referências, e isso acontece de alguma forma, mas a gente vai falar hoje por que isso aparece nos romances e nos contos do Flaubert, tá? Mas inicialmente é bom só a gente entender que O Coração Simples é um dos últimos contos escritos por Flaubert na sua vida. Ele escreveu Educação Sentimental, Madame Bovary, Bovary e Pécuchet, vários livros, né, que ficaram muito famosos, mas Um Coração Simples ele é um conto onde Flaubert já estava numa fase de profunda, digamos, qualidade, né, e de busca de uma literatura e de uma escrita perfeita, onde praticamente o narrador, né, e esse é o narrador realista que a gente vai também falar um pouco, o narrador realista que é o narrador, entre aspas, neutro, que não se coloca, né, na escrita, que não conduz a história de um jeito que tem que envolver o leitor numa trama. Ele vai, aos poucos, montando um tipo, né, de narrativa, digamos assim, em que a própria escrita, os personagens, os espaços, eles se colocam de um jeito em que o leitor não precisa do narrador conduzindo o tempo inteiro, como é, por exemplo, o narrador de folhetim, né, que vai te explicando o que vai acontecer no capítulo seguinte, o que aconteceu no capítulo anterior. O narrador do Flaubert e do realismo é um narrador seco, né, um narrador que desaparece da história, e o Flaubert chegava a dizer que o sonho dele, no final da trajetória, já era escrever, né, literatura de um jeito que o leitor nem pensasse que alguém tinha escrito aquilo, tá? Então, esse é o primeiro vídeo que eu vou botar para vocês.
né, introduzindo esse personagem, né, que é o Flaubert, esse escritor, né, o personagem, né, e a sua busca por um tipo de literatura que desse conta também, como a gente vai ver nos próximos 2 vídeos, de uma modernidade ou de uma ideia de moderno na literatura, na escrita e também, principalmente, na escolha dos temas e personagens que passam a ser parte da literatura do Flaubert, tá? E a Félicité, que é a principal personagem do conto Um Coração Simples, ela vai ter um papel fundamental nessa virada, digamos assim, que o realismo propõe e que eu quero mostrar ou discutir. Infelizmente não estamos na sala para discutir isso, né? Que essa virada ela tem um forte teor político na escrita literária francesa e, por consequência, do Ocidente naquele momento. Então, daqui a pouco eu gravo o segundo vídeo para vocês.